Eu tinha só 9 anos. E já sabia que se eu respirasse alto demais, ele podia não sair do meu quarto. Então eu aprendi a me esconder dentro do meu próprio corpo. Fingir que dormia virou minha forma de sobreviver. Se você está aqui, escutando a avó contar essas lembranças, já te digo, essa história não é fácil, mas é real. E talvez seja parecida com a sua. Nesse relato, eu vou te contar sobre cada vez em que eu fingi dormir, porque às vezes a dor era tão grande que era melhor não estar ali, pelo menos não de verdade. Se essa história tocar seu coração, comenta aqui embaixo. A avó lê tudo com carinho. Curte o vídeo, compartilha com alguém que precisa ouvir e se inscreve no canal. Aqui tua dor tem lugar para existir. Agora vem cá, deixa eu te contar desde o começo. Meu nome é Amélia, tenho 73 anos e até hoje, toda vez que o vento bate na janela de madrugada, meu corpo ainda se encolhe sozinho, como naquela noite. Parece que certas memórias não morrem, só se escondem nos cantos do silêncio. Naquele tempo, eu tinha só 9 anos. Morava com minha mãe, meus 2 irmãos menores e o novo namorado dela. Um homem que chegou trazendo sacola de mercado, sorriso largo e promessas de ajudar no que fosse preciso. Eu não sabia ainda, mas ele ia ser meu maior medo por anos. A primeira vez que ele entrou no quarto enquanto a gente dormia, eu achei que fosse um pesadelo. Ele passou devagar entre as camas das crianças, com passos leves, quase silenciosos. Eu senti o colchão afundar do meu lado. Meu corpo congelou. Eu me lembro da minha respiração ficando presa, como se o ar tivesse decidido fugir de mim também. Fingi que dormi. Foi instintivo, como um bichinho acuado que sabe que, se mexer, vai chamar a atenção do predador. Meu coração batia tão forte que parecia fazer barulho, e mesmo assim eu não mexi um músculo. Ele ficou ali por um tempo demais. A presença dele queimava o lado do meu corpo mesmo sem tocar. O cheiro dele, cigarro velho, suor seco, ficou impregnado no meu travesseiro por dias. Quando finalmente saiu do quarto, eu ainda esperei mais um pouco antes de me mover. E quando me mexi, foi só para virar o rosto contra a parede e chorar em silêncio. Naquela noite, eu aprendi a me transformar em pedra. Não contei para minha mãe, porque ela estava apaixonada, porque ela ria quando ele chegava com cerveja e dizia que agora a vida ia melhorar. Eu já sabia, mesmo sem saber dizer, que ela não ia me ouvir. Fingi que dormi outras vezes, muitas outras, quando ouvia os passos na madrugada, quando sentia o colchão ranger, quando ele encostava na quina da cama, eu virava pedra de novo, um corpo sem alma, um coração que só queria passar despercebido. O pior não era só o medo, era a solidão, a certeza de que naquela casa eu era a única que via o monstro, a única que sabia que o perigo tinha cheiro, tinha passos, tinha sorriso falso, e ninguém mais enxergava. Uma vez eu quase gritei. Ele tinha colocado a mão perto demais, mas no último segundo eu engoli o grito, porque tive mais medo do que poderia acontecer se alguém realmente ouvisse. Acordava todos os dias com dor nas costas, mas não era o colchão duro, era o peso de dormir fingindo, de viver fingindo. Aos poucos eu fui deixando de brincar, de sorrir, de pedir qualquer coisa. Aprendi a passar pela casa como um vulto. Me escondia nos cantos, lavava a louça sem barulho, comia devagar para não incomodar. Me tornei boa em desaparecer, até quando estava presente. E ele? Continuava por ali. Entrava e saía dos quartos como quem entra e sai da cozinha. Eu percebia que ele olhava para mim de um jeito estranho, como quem mede, como quem escolhe, e isso fazia meu estômago revirar. Fui crescendo com medo de tudo, do barulho da porta abrindo, da lâmpada do corredor acendendo, da risada dele com a minha mãe na sala. Até dos dias bons eu tinha medo, porque sabia que depois deles
sempre vinha uma noite pior. Fingi que dormir virou minha defesa, meu esconderijo. Na escola, ninguém sabia de nada. Eu era menina quieta, certinha, que nunca dava trabalho. As professoras elogiavam a minha educação. Mas por dentro, eu era só um casulo de medo e silêncio. Até minha melhor amiga dizia que eu era madura demais para a idade. Mal sabia ela que maturidade, às vezes, é só trauma disfarçado. O tempo passou e uma noite ele não entrou no quarto, nem na outra. E então, um sábado qualquer, a minha mãe chorou na cozinha dizendo que ele tinha ido embora com outra e que os homens eram todos iguais. Eu só fiquei em silêncio. Não chorei, não perguntei nada. Por dentro eu queria gritar de alívio, mas a menina de 9 anos que virou pedra ainda não sabia como quebrar esse gelo. A partir daquele dia, comecei a sonhar menos com ele, mas o medo ficou. O corpo lembra. Ainda hoje, quando deito, demoro para relaxar. É como se uma parte minha ainda tivesse em alerta, esperando passos que não vêm mais. Nunca contei essa parte da minha história para ninguém, nem para minha filha, nem para as minhas netas. Mas agora, com os cabelos brancos e as mãos já enrugadas, eu sinto que preciso falar, porque talvez, em alguma casa por aí, tenha uma menina fingindo dormir agora mesmo. E ela precisa saber que não é culpa dela, que o silêncio dela tem nome: sobrevivência. Mas essa foi só a primeira vez que eu me vi obrigada a fingir que dormi. Na próxima vez, a dor veio da boca da minha própria mãe. Era uma tarde abafada, daquelas em que o ar parece mais pesado. Eu tinha 12 anos e lembro que a roupa no varal quase não balançava. Minha mãe lavava o chão da cozinha com força, como se descontasse no rodo a raiva de todos os dias. Eu, como sempre, estava por perto tentando ajudar, ou melhor, tentando não atrapalhar. Ela resmungava sozinha. Dizia que a vida dela tinha virado um inferno desde que a gente nasceu. Eu já estava acostumada a ouvir aquilo, que ela era jovem demais, que perdeu as oportunidades, que não aguentava mais. Mas naquela tarde veio uma frase que atravessou minha pele como faca quente. Se eu tivesse coragem, eu tinha abortado essa praga quando ainda dava tempo. Ela falava de mim. Não gritou, não bateu. Só disse, como quem diz que esqueceu o feijão no fogo. E essa naturalidade doeu ainda mais. Eu estava ali, de pé, com um pano de prato na mão, e a voz dela me enterrou viva. Fingi que não escutei. Continuei ali, parada, como se a frase tivesse passado direto por mim. Mas meus olhos começaram a arder e o nó na garganta quase me sufocou. Naquela noite, deitei virada para a parede e chorei em silêncio até o rosto doer. Mas foi um choro seco, de quem não tem mais quem consolar. Eu me encolhi inteira, me abraçando com os próprios braços, porque sabia que dali em diante nunca mais teria colo. Até então, eu ainda tentava me aproximar dela. Às vezes levava um copo d'água, ajudava com os irmãos, arrumava a cama dela só para ver se ganhava um sorriso. Mas depois daquela tarde, algo morreu em mim. Nunca mais pedi afeto, nem dela, nem de ninguém. Aos poucos comecei a falar menos, a responder só o necessário. Ela dizia que eu era esquisita, que ficava me fazendo de vítima, mas eu já não queria mais provar que era boa, porque para ela eu nunca seria suficiente. Engraçado, mesmo ouvindo tudo aquilo, eu ainda a amava. Ainda queria que ela me enxergasse, que dissesse que eu era importante. Mas esse amor doía. Era como abraçar uma roseira cheia de espinhos, esperando que um dia ela virasse flor. Me lembro de noites em que eu me cobria até a cabeça, só para chorar escondida dos meus irmãos.
Eu não queria que eles soubessem que a gente era indesejável. Eu queria que, pelo menos para eles, a infância parecesse um lugar seguro. Mas dentro de mim, tudo era escuridão. Comecei a me perguntar o que havia de errado comigo. Se eu era mesmo um erro. Se talvez o mundo seria melhor se eu não existisse. Na escola, minha professora me chamou num canto, disse que eu andava distraída, que não sorria mais. Eu dei de ombros, disse que era só cansaço. Ela segurou minha mão por um instante e aquilo foi o gesto mais doce que recebi em meses. Mas também foi um lembrete dolorido de que carinho existia, só não era para mim. Naquela época, a solidão virou meu abrigo. Eu passava horas sentada na calçada, olhando os carros passarem e inventando histórias na cabeça. Imaginava que um dia alguém ia parar e dizer que me queria por perto, que eu era querida, que eu era filha de alguém que soubesse amar. Mas minha realidade era outra. Era de uma menina que dormia fingindo, que vivia calada e que um dia ouviu da boca da própria mãe que não devia ter nascido. Essa frase ficou comigo. Entrou nos meus ossos. Repeti ela em pensamento durante anos. Em dias difíceis, eu mesma me chamava de praga, de estorvo, de erro. Demorou muito até eu entender que aquilo não era sobre mim, que era sobre a dor dela mal resolvida, sobre uma mulher frustrada e infeliz que nunca aprendeu a ser amada e, por isso, não soube amar. Mas essa compreensão só veio muito tempo depois. Na época, eu era só uma menina querendo desaparecer. E eu fiquei boa nisso, em sumir, em não incomodar, em fingir que estava tudo bem. Porque se eu mostrasse que doía, talvez ela dissesse coisas ainda piores. Anos depois, ela nunca mais falou daquela frase. Talvez nem lembrasse. Mas eu lembrava. E ainda lembro. Porque tem palavras que não cicatrizam. Na casa onde eu cresci, o silêncio gritava mais do que qualquer briga. E foi nesse silêncio que eu aprendi a desaparecer, mesmo quando todo mundo estava por perto. A casa onde eu cresci era pequena, mas o silêncio dela parecia imenso. Não era um silêncio de paz, daqueles que acalmam. Era um silêncio denso, sufocante, cheio de palavras engolidas, de dores escondidas nos cantos dos cômodos. Ninguém gritava, não precisava. O silêncio dizia tudo. Ele dizia que ninguém queria estar ali, que ninguém sabia o que fazer com tanto peso. Dizia que o amor tinha sumido faz tempo, se é que um dia esteve ali. Eu acordava e ouvia minha mãe arrastando os pés pela casa. Não dava bom dia, não olhava nos olhos. Eu fingia estar dormindo só para não cruzar com aquele olhar vazio que parecia me atravessar como se eu nem existisse. O silêncio virou regra, e eu aprendi a obedecer sem escutar uma ordem. Lavava a louça sem ser chamada, arrumava a cama no escuro, tomava banho calada. Eu era só mais um móvel naquela casa, parada, útil e invisível. No começo isso doía, mas depois virou costume. Como quem aprende a andar mancando e já nem percebe mais. Fingi dormir muitas vezes, não só por medo, mas por cansaço. Era mais fácil fingir que não escutava os sussurros da minha mãe no telefone falando mal da gente. Era melhor não ver os olhares que diziam, você atrapalha. Às vezes, eu escutava ela dizendo para uma vizinha, essa menina não me dá um minuto de paz. E eu nem falava, nem pedia, nem existia. Comecei a me apagar, dia após dia. Evitava ir para a sala, me encolhia no meu canto. Fazia tudo para não ser lembrada. E no fundo, eu achava que se eu fosse perfeita, talvez ela me notasse. Mas nunca fui perfeita o suficiente para ela. A solidão virou a minha melhor amiga. Ela me escutava sem julgar. Ela me abraçava nos sonhos,
onde eu fingia até outra vida. Às vezes eu imaginava que minha verdadeira mãe era uma mulher doce que me esperava em outra cidade, mas que um erro de hospital tinha me deixado ali, por engano. Me tornei boa em desaparecer. Tão boa que às vezes até eu me esquecia de mim. Na escola, comecei a tirar boas notas. Não porque queria ser alguém, mas porque achava que, talvez, isso trouxesse algum orgulho para casa. Nunca trouxe. Um dia, cheguei com um diploma de mérito da escola. Minha mãe olhou de relance e disse: "E isso serve para quê? Vai lavar a louça." E eu fui, sem dizer nada, porque naquele silêncio, até a alegria era proibida. Crescer naquele ambiente me ensinou uma coisa, que o abandono nem sempre grita. Às vezes ele sussurra, e às vezes ele só não diz nada, mas a gente sente, mesmo assim. Eu passei a adolescência querendo ser vento, invisível, leve, que passa sem deixar marca, porque tudo que marcava doía. Me lembro de uma noite em especial. Eu devia ter uns 15 anos. A energia caiu e a casa ficou no escuro. Meus irmãos estavam dormindo. Minha mãe, sentada na cadeira da cozinha, acendeu um cigarro e ficou olhando o vazio. Eu entrei devagar e perguntei se ela precisava de algo. Ela só respondeu: "Preciso de silêncio, Amélia. Só isso." Mas a casa já era muda. Era eu quem respirava devagar para não incomodar. Aquela frase me atravessou. Eu entendi ali que minha presença era barulho, era incômodo, que, para ela, até o meu cuidado era excesso. Desde então, parei de tentar. Deixei de procurar aprovação, de querer colo, de esperar reconhecimento. Mas mesmo me apagando, o mundo não parava de me ferir. Porque quando a gente cresce invisível, ninguém percebe quando a gente está machucada. E o mais triste é que mesmo adulta, mesmo depois de sair daquela casa, eu ainda carregava o silêncio dela dentro de mim. Por muito tempo, quando alguém me abraçava, eu ficava tensa. Quando alguém me dizia: "Tô aqui para você", eu desconfiava, porque o amor era uma língua que eu nunca aprendi a falar. Mas, como dizem, o destino tem seus jeitos de ensinar. E eu só fui entender o que o silêncio fazia com a gente no dia em que minha própria filha me devolveu o mesmo vazio que um dia eu recebi. E dessa vez, eu já era velha, estava doente, e mesmo assim, precisei fingir dormir para não desabar. Já fazia tempo que meu corpo dava sinais de cansaço. Era como se ele carregasse, além dos anos, todas as dores que eu fingi esquecer. Aos 67, fui diagnosticada com artrose severa nas pernas e comecei a depender de ajuda para algumas coisas simples, como levantar da cama ou alcançar uma panela na prateleira alta. Sempre fui de fazer tudo sozinha, mas chegou uma hora em que meu corpo não respondeu mais. Minha filha, a Sandra, sugeriu que eu fosse morar com ela por uns meses, até me recuperar melhor. No começo, eu hesitei. Não queria incomodar. Ela insistiu, disse que ia ser bom, que eu ia ter mais conforto. Acreditei, mas logo percebi que eu não cabia ali. A casa dela era moderna, cheia de regras, silêncio e horários. Os netos me tratavam bem, mas com aquele jeito educado e distante. E a Sandra, ela estava sempre apressada, resolvendo tudo com aquele tom de "não tenho tempo para isso agora". Eu tentava não pedir, só chamava quando era mesmo necessário, mas cada pedido meu vinha acompanhado de um suspiro dela ou de um olhar cansado, como quem já se arrepende. Naquela noite, eu estava com dor nas costas. Tinha passado o dia sentada sem conseguir me deitar direito. Esperei ela chegar do trabalho e pedi, baixinho, se ela podia me ajudar a virar de lado na cama. Ela demorou a responder. Foi até a cozinha, abriu uma lata de cerveja e depois voltou com o copo na mão. Eu continuei ali, imóvel, esperando.
Então ela disse, com a voz baixa, mas firme: Sabe, mãe, às vezes parece que a senhora virou um peso morto aqui em casa. Eu parei de respirar por uns segundos. Aquelas palavras vieram como soco. Não pela raiva, porque ela não falou com raiva, mas pela frieza. Meu instinto foi o mesmo que quando eu era menina. Fingi que não ouvi. Deixei a cabeça cair para o lado, fechei os olhos e comecei a respirar devagar, como se estivesse dormindo. Ela ficou em silêncio por um tempo. Depois apagou a luz e saiu do quarto. Eu chorei ali mesmo, virada para a parede. Igual quando eu tinha 12 anos. A diferença é que agora eu sabia o que aquilo significava. Eu tinha passado a vida toda tentando não ser incômodo. E mesmo assim, virei. Na manhã seguinte, ela agiu como se nada tivesse acontecido. Me trouxe café, perguntou como eu dormi. Eu sorri, disse que tinha dormido bem. E nunca mais olhei nos olhos dela da mesma forma. A dor que a gente sente quando percebe que não é amada, essa dor não tem idade. Dói igual aos 9, aos 15, aos 70. E aquela frase dela, peso morto, ficou ressoando na minha cabeça por semanas. Comecei a me questionar se era justo continuar ali, se eu estava mesmo atrapalhando, se talvez a morte fosse um descanso para mim e para ela. Mas aí me lembrei dos meus netos, dos olhos atentos deles me observando enquanto eu contava histórias de infância, e pensei, talvez se eu resistir, eu ainda consiga quebrar esse ciclo. Naquela casa, eu era hóspede, mas no coração deles, eu ainda podia ser raiz, ainda podia ensinar, mesmo doente, que o amor não é só utilidade, que gente velha também sente, que cuidar de quem cuidou é mais do que obrigação, é humanidade. Continuei morando com ela por mais 3 meses. Depois voltei para minha casa, mesmo que com dificuldade. Eu precisava me lembrar de quem eu era, de tudo que já tinha suportado, de tudo que ainda carregava em mim. Mas depois daquela noite, algo mudou. Nunca mais pedi para ela me ajudar sem pensar 2 vezes. E comecei a notar que aquele sorriso forçado dela era igual ao da minha mãe, décadas atrás. E então percebi. O silêncio também pode ser dado. A frieza, o desprezo, o não dito, eles passam de mãe para filha feito receita amarga. E eu não queria passar isso para mais ninguém. Mas para conseguir romper esse ciclo, eu precisava revisitar outras dores, mais antigas, mais fundas, como a vez que meu marido, com aquele mesmo sorriso disfarçado, me disse que ia dar um jeito em mim. Meu marido chamava-se Gerson. Homem bonito no começo, elegante até demais para o tipo de vida que levava. Me conquistou com palavras doces e presentes baratos, mas cheios de intenção. Eu tinha 19 anos e nenhuma referência de amor saudável. Quando ele me chamou de minha mulher pela primeira vez, senti como se tivesse sido escolhida. Aos poucos, fui percebendo que não era amor. Era posse. Gerson tinha um jeito calmo de falar, mas por trás da calma havia algo que dava calafrios. Ele não gritava, sorria. E era justamente esse sorriso que me assustava. Porque quando ele estava mais calmo, era quando eu mais corria perigo. No primeiro ano de casamento, ele já controlava tudo. O que eu vestia, com quem eu falava, quanto tempo eu passava na rua. Dizia que era para me proteger. E eu, acostumada a aceitar pouco, achava que era cuidado. A primeira ameaça veio numa noite qualquer, depois de um desentendimento bobo.
Eu tinha esquecido de descongelar a carne. Ele se aproximou, encostou no batente da porta do quarto e, com aquele sorriso frio, disse: "Qualquer dia eu dou um jeito em você, para parar com essa palhaçada." Eu tremi. Não pela frase, mas pelo tom. Como se ele tivesse dizendo: "Vou comprar pão." Sem emoção, sem pressa, mas com certeza. Fingi que estava sonolenta. Baixei a cabeça e disse que ia me deitar. Virei para o lado e me cobri até o queixo, mesmo com o calor. Fingi que dormia. E ali, deitada, comecei a me convencer de que se eu obedecesse mais, se eu fosse mais atenta, ele não teria motivo para dar um jeito em mim. Mas ele sempre encontrava motivo. Um dia era a toalha fora do lugar, outro o arroz que passou do ponto, e toda vez que ele vinha com aquele mesmo sorriso, eu recuava. Fingir que dormia virou minha forma de pedir misericórdia. Com o tempo, os jeitos dele mudaram. Ele não me batia com frequência, mas bastava uma ameaça, um aperto no braço, uma aproximação rápida, o suficiente para me lembrar quem mandava. Um dia ele chegou em casa bêbado. Me acordou já me empurrando para a beirada da cama. Gritava baixo, como se fosse louco de manter as aparências até mesmo nos acessos de raiva. "Você acha que é quem, hein? Tá achando que manda aqui?" Não respondi. Virei de novo para a parede, respirei fundo e fingi que dormia. Minha irmã se chamava Lúcia. Era 2 anos mais velha que eu. Desde criança, ela era o oposto de mim, falante, decidida, corajosa. Ela enfrentava a vida com uma força que para mim sempre pareceu inalcançável. Enquanto eu me encolhia nos cantos, ela se impunha. Enquanto eu fingia dormir, ela batia a porta e dizia: "Ninguém vai me calar." Mesmo assim, éramos unidas. Lúcia me protegia, mesmo sem perceber. Quando a coisa apertava em casa, era ela quem enfrentava minha mãe, quem colocava a comida escondida para mim, quem dizia: "Você não é um erro, Amélia, você é minha irmã." A vida nos afastou. Casamentos, filhos, dificuldades, mas o laço entre nós nunca se desfez. Quando nos reencontrávamos, era como se o tempo não tivesse passado. Ela me fazia rir de um jeito que ninguém mais conseguia. E então veio a notícia: um câncer agressivo, rápido demais, forte demais. Em menos de 5 meses, eu estava ali, no velório da única pessoa que me fez sentir que eu importava. Lembro do cheiro de flores velhas, do barulho das cadeiras arrastando no chão da capela, da sensação de que o mundo estava cinza. Eu me sentei no banco de trás, como sempre fiz em tudo na vida, silenciosa, com os olhos fechados, fingindo cochilar. Mas eu estava escutando. E foi ali, no meio da conversa de 2 primos distantes, que ouvi a frase que me rasgou por dentro. Aquela era a única que prestava. Na hora, meu coração parou um segundo. Fingi que não ouvi. Mantive os olhos fechados, a cabeça encostada na madeira gelada do banco, mas por dentro, eu afundei. Eu sabia que não era por mal. Talvez fosse só um comentário infeliz, uma tentativa de elogiar a Lúcia, mas era como se, com aquela frase, todo o resto tivesse sido decretado. O que sobra de mim não vale nada. Enterrei minha autoestima junto com ela naquele dia, porque Lúcia era a minha referência, a única que, mesmo com todos os meus silêncios, me via. Na volta para casa, fiquei olhando pela janela do carro. O vidro molhado pela chuva escondia as lágrimas que desciam.
Ninguém falou comigo no caminho, e eu agradeci por isso. Em casa, entrei para o quarto e deitei no sofá, o corpo cansado, mas a alma mais ainda. Minha neta passou correndo, pediu para eu brincar. Eu disse que estava com dor de cabeça, mas a verdade era que eu não queria que ela visse o que restou da avó dela. Durante dias, não conseguia olhar no espelho. Me sentia apagada, pequena, desimportante. Se a única que prestava se foi, o que sobra para mim? Mas um dia, mexendo nas coisas da Lúcia, encontrei uma carta antiga. Era da adolescência. Nela, ela tinha escrito: "A Amélia é a pessoa mais forte que eu conheço. Ela carrega dores que ninguém vê, e mesmo assim, não desiste. Um dia, todo mundo vai enxergar isso. Mas mesmo que não enxerguem, eu vejo." Eu chorei abraçada àquela folha amarelada, como quem encontra um pedaço de si mesma perdido no tempo. Talvez ela tenha sido mesmo a única que me enxergou inteira, e talvez por isso perder ela doeu mais do que qualquer soco, qualquer abandono, qualquer frase cruel da minha mãe. Mas nesse luto nasceu algo diferente. Não força, ainda não, mas uma semente. A ideia de que mesmo que o mundo me ignore, eu posso tentar me lembrar de quem eu fui um dia. Mesmo que doa. Mesmo que eu precise, mais uma vez, fingir que tô dormindo para aguentar o que vem depois. Como o barulho da chave no portão, que ainda me faz suar frio, décadas depois. Depois que Gerson me deixou, fiquei sozinha com os meninos pequenos. 2. Um de 4 anos e outro com 7. A casa era simples, alugada, e tudo ali tinha a minha mão. A comida, a limpeza, o remendo nos móveis, o suor no chão. Durante o dia eu me virava. Costurava para fora, fazia faxina onde me chamassem. Aprendi a andar rápido, resolver tudo sem reclamar. Mas era à noite que o medo voltava. Mesmo sem ele, meu corpo ainda esperava por ele. Era só escurecer que eu começava a ouvir sons que ninguém mais ouvia. O rangido do portão, os passos pesados na calçada, o tilintar da chave. A chave. Aquele som metálico e seco girando na fechadura. Ele ficou marcado em mim. Era sempre o aviso de que algo ruim podia acontecer. Gerson tinha o costume de chegar tarde, sempre bêbado, e quando colocava a chave na porta, eu já sabia. Ou vinha cobrança, ou vinha ameaça, ou vinha silêncio pesado demais. Por isso, mesmo depois da separação, aquele barulho continuava me assombrando. Qualquer chave girando me fazia congelar. Eu estava lavando louça e, de repente, parava. Os olhos arregalados, o coração batendo como tambor. Meus filhos não percebiam, mas eu sabia que o pânico morava ali. Uma noite, ouvi o barulho da chave no portão da vizinha. Um som comum, mas para mim foi como se o passado tivesse voltado. Fingi que estava dormindo. Deitei no sofá, me cobri até o pescoço e prendi a respiração. Meu filho mais novo veio me chamar, queria saber onde estava o brinquedo dele. Eu nem respondi. O medo já tinha me paralisado. Cada passo dentro de casa me encolhia mais. E mesmo sabendo que não era ele, mesmo estando sozinha, segura, meu corpo ainda reagia como se tivesse em perigo. Fingi sono profundo só para não ouvir nada, só para tentar enganar o que o corpo sabia, que a ameaça não precisava estar ali fisicamente para machucar. Até hoje, sons metálicos me fazem suar frio. Elevador travando, correntes balançando, chaves tilintando no fundo da bolsa. Tudo isso me joga de volta para aqueles dias em que ser invisível era meu único escudo. Demorei anos para entender que isso tinha nome: trauma. Mas naquela época, trauma era frescura. Mulher que reclamava era chamada de fraca, ingrata, dramática.
Então eu calei. Fiz o que sabia fazer: sobreviver quieta. Fui criando resistência, endurecendo a casca, mas por dentro continuava frágil. Era só tocar num ponto, uma palavra, um cheiro, um som, que tudo desmoronava de novo. E foi numa dessas madrugadas de lembranças, de insônia, de corpo em alerta, que eu vi a pior frase da minha vida. Não veio de um estranho, nem de um agressor. Veio de dentro da minha própria casa. Se ela morrer, menos uma boca para alimentar. E naquela frase, eu era o ela. Eu tinha 17 anos. Era uma menina mulher, tentando existir no meio do caos que era minha casa. Naquele tempo, meu padrasto já morava com a gente fazia quase 2 anos. Minha mãe dizia que ele era o melhor que conseguiu e que, pelo menos, ele não batia. Mas ele não precisava bater. A violência dele era no jeito de olhar, de falar, de fazer a gente se sentir um estorvo até quando respirava. Naquela noite, eu estava doente, febre alta, corpo moído. Tinha passado o dia inteiro na cama, enjoada, sem comer nada. Minha mãe estava na sala e ele chegou mais tarde, como sempre. Ouvi os dois conversando na cozinha, vozes abafadas, mas carregadas. Eu estava deitada, de olhos fechados, fingindo dormir. Foi quando ele disse, com a voz fria, quase rindo: "Se ela morrer, menos uma boca para alimentar." Meu coração parou. Naquele momento eu entendi que para ele eu era só isso, uma boca, um peso, um gasto, e que minha morte seria alívio. Fingi que não escutei. Continuei imóvel, com o lençol colado no corpo suado, mas por dentro uma parte de mim morreu. Na manhã seguinte, ele me deu bom dia como se nada tivesse acontecido. E minha mãe nem olhou nos meus olhos. Desde então, nunca mais pedi amor. Nunca mais esperei cuidado. Aprendi que minha presença era um problema, uma despesa, um exagero. E quando a gente cresce achando que o mundo seria melhor sem a gente, tudo perde o sentido. Comecei a fazer menos barulho ainda, parar de rir alto, de cantar baixinho, de me arrumar com vaidade, porque até minha aparência passou a me incomodar. Eu achava que não merecia ser notada, que meu rosto devia sumir no espelho junto com minha vontade de existir. Teve um dia em que eu desmaiei. Estava sozinha, tentando esquentar um prato de arroz do dia anterior. Quando acordei, estava caída no chão com a panela virada e ninguém tinha percebido. Me arrastei até o quarto, sentei na beirada da cama e fiquei ali por horas, olhando para o nada. Pensei em sumir, de verdade. Só não fui porque meus irmãos ainda precisavam de mim. Porque mesmo invisível, eu era escudo para eles. E isso me dava um tipo estranho de sentido. As palavras dele naquela madrugada viraram cicatriz. Mas o que doeu mais foi o eco daquela frase no dia a dia. As ausências da minha mãe, as olhadas atravessadas, o prato sempre servido por último, o modo como as pessoas me ignoravam, mesmo quando eu estava na frente delas. Fingir que dormia se tornou hábito, uma forma de não ter que lidar com nada, nem com eles, nem comigo. Eu sonhava de vez em quando com alguém me chamando pelo nome com carinho. Sonhava com uma casa que cheirava pão assado, com uma mesa onde alguém me perguntava como foi meu dia. Mas acordava e via a parede mofada, o barulho do portão enferrujado, o mesmo silêncio cortante. Nessa época, eu também vi minha fé fraquejar. Comecei a duvidar se existia mesmo algo além daquela vida dura. Eu olhava para o céu e perguntava por quê? Mas não esperava a resposta. Ninguém nunca respondia. Demorei muito para entender que não era eu quem estava errada, que o problema nunca foi minha existência. Foi o olhar dos outros sobre ela.
Muitos anos depois, já com filhos e netos, ainda me pego lembrando daquela frase. Às vezes, num momento simples, tipo na fila do mercado, quando alguém me empurra e nem pede desculpa, ou quando uma atendente fala comigo sem olhar nos olhos. Sinto aquela dor antiga e lembro que em algum lugar dentro de mim ainda mora aquela menina deitada, suando febre, ouvindo que seria melhor se morresse. Mas hoje, quando ela aparece, eu não finjo mais que estou dormindo. Eu olho para ela e digo: você sobreviveu, mesmo sem colo, mesmo sendo peso, mesmo sendo sobra. E digo mais, você não precisa mais fingir. Aqui, agora, você pode descansar. Essas conversas que eu tenho comigo mesma são minha forma de tentar curar, porque a ferida existe, mas já não sangra do mesmo jeito. E foi olhando para trás, tentando entender o tamanho da minha dor, que lembrei de outra mulher silenciosa da minha história. Minha avó. A primeira mulher que eu vi chorar enquanto fazia café. E que me ensinou, sem palavras, que há dores que não cabem nos álbuns de família. Minha avó se chamava Francisca, mas ninguém chamava ela assim. Era a Dona Chica, pequena, encurvada, de cabelo preso num coque firme que parecia nunca se desfazer. Os olhos dela tinham sempre um peso, como quem já tinha vivido muito mais do que deveria. Lembro do cheiro da casa dela, café coado na hora, cigarro barato queimando no cinzeiro da pia e pão caseiro assando no forno. Era uma mistura de aroma e dor, porque aquele lugar, apesar de aconchegante, carregava uma tristeza que a gente sentia antes mesmo de entender. Minha mãe deixava a gente lá quando não tinha para onde correr, e eu passava horas deitada no sofá de couro gasto fingindo dormir. Observava a Dona Chica pela fresta dos olhos. Ela andava devagar, com as costas curvadas, e murmurava palavras que eu não entendia. Um dia, ouvi ela dizendo para si mesma, enquanto amassava a massa do pão com força: a vida é longa demais para quem não é amada. Na hora não entendi o que aquilo queria dizer, mas senti. Senti como quem reconhece uma dor que ainda nem viveu, mas já carrega no corpo. Ela chorava baixinho, com a mão suja de farinha. A lágrima escorria sem barulho. Era como se ela soubesse que, mesmo chorando, ninguém viria perguntar o que foi. Não era uma mulher de abraçar. Mas uma vez, quando percebeu que eu fingia dormir, passou a mão no meu cabelo e ficou ali, parada. Foi rápido, mas foi o suficiente para eu entender que, de algum jeito torto, ela me via. Depois disso, passei a prestar mais atenção nela. Percebi que a solidão dela era diferente da minha. A minha era de quem ainda esperava ser vista. A dela era de quem já tinha desistido. Os álbuns de família sempre mostravam ela em festas, com um sorriso contido, rodeada de gente. Mas aquele sorriso não era de alegria. Era o sorriso de quem aprendeu a se esconder em plena luz. Ninguém nunca perguntou como ela estava. Só elogiavam o pão, agradeciam o café, e ela continuava ali, servindo tudo e guardando para si o que realmente importava: sua dor. Cresci achando que o destino das mulheres era esse: servir, calar e sobreviver. Mas depois, já adulta, me dei conta de que havia algo de poderoso naquele silêncio dela. Não era fraqueza. Era resistência. Era o modo que ela encontrou para não enlouquecer. Hoje, quando faço café,
O cheiro me leva direto para aquela cozinha pequena com janela embaçada e panela fervendo. E me lembro dela dizendo que a vida era longa demais. E é mesmo, principalmente para quem vive sem ser olhada com ternura. Mas também é longa o suficiente para a gente aprender a quebrar esses ciclos. Tem dias em que me pego repetindo aquela frase da minha avó, mas com outra entonação. Não como lamento, mas como aviso. A vida é longa, longa demais para continuar fingindo que tá tudo bem. Porque não tá. E é só quando a gente aceita isso, que doeu, que machucou, que foi injusto, que a cura começa. Quando alguém me pergunta da minha história, eu não mostro os álbuns. Eles não contam nada. Mostro minhas memórias, meus silêncios, minhas noites de choro, meus fingimentos, meus cafés silenciosos e, principalmente, as marcas que não aparecem nas fotos. Como aquela noite em que pedi ajuda com os olhos e ninguém viu. Tem dores que a gente não sabe explicar. Só sente e espera, no fundo do coração, que alguém perceba, que alguém olhe e entenda, sem que a gente precise dizer. Mas naquela noite, ninguém viu. Eu estava no ônibus, voltando do trabalho, cansada, suja de poeira, com a alma pendurada num fio. Fazia dias que eu não comia direito, que não dormia bem, que só cumpria função atrás de função. Era como se minha existência tivesse virado uma lista de tarefas, nada mais. Sentei perto da janela, encostei a cabeça no vidro e deixei as lágrimas caírem devagar. Olhava para o reflexo do meu rosto e pensei: será que alguém aí dentro ainda existe? Foi ali, com os olhos marejados, que olhei em volta e pedi ajuda em silêncio, com o olhar, com o corpo, com a exaustão que me consumia. Mas ninguém viu. Cada passageiro afundado em seus próprios problemas, fones de ouvido, celulares, e eu ali, me desfazendo. Fingi que cochilei, de novo, como tantas outras vezes, mas dentro de mim era só grito. Quando desci do ônibus, o vento da noite me cortou a pele, e por um segundo pensei em continuar andando, sem destino, sem rumo, como se eu pudesse deixar aquela vida para trás só com os passos. Mas voltei para casa, porque sempre se volta, mesmo quando tudo em você já foi embora. Naquela noite, sentei na beirada da cama e respirei fundo, muito fundo, e entendi uma coisa que me doeu demais admitir. Eu era invisível demais para ser salva. Era essa a sensação, de que ninguém nunca ia me notar. Não de verdade, de que minha dor era pequena demais para incomodar, mas grande demais para carregar sozinha. E foi aí que aprendi o que nenhuma mulher deveria aprender: a sofrer quieta, a engolir o choro no escuro, a sorrir quando a alma está em pedaços, a dizer "tô bem", quando a vontade é de gritar por socorro. Eu me tornei especialista em esconder sofrimento, em maquiar tristeza com rotina, em fingir que ser forte era escolha, quando, na verdade, era obrigação. E o tempo passou. As rugas chegaram, os filhos cresceram, os dias foram ficando cada vez mais iguais, mas aquela menina que pedia socorro com os olhos ainda mora em mim. Ela aparece quando eu estou sozinha, quando uma lembrança antiga invade sem avisar,
quando uma música toca e me transporta para um tempo em que eu só queria colo, só queria ser vista. Às vezes olho no espelho e digo para ela: você sobreviveu, e eu sei que doeu. Nem sempre isso consola, mas ajuda a manter os pés firmes. Hoje, quando uma mulher me olha com aquele brilho opaco no olhar, eu reconheço, porque eu já fui ela, porque talvez ainda seja. E é por isso que eu conto a minha história, não para ser lembrada, mas para que outras mulheres não precisem fingir que dormem para suportar a dor. Se essa história tocou seu coração, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e se inscreve no canal. A avó vai estar por aqui, te esperando.